Olá alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula completa de Ciências Naturais, vamos estudar um dos conteúdos fundamentais para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais: átomos, moléculas e íons, teoria atômica da matéria, estrutura atômica moderna, massas atômicas, tabela periódica e reações químicas, incluindo evidências, tipos e reações de oxirredução e combustão. Vamos começar pela base de tudo, os átomos. A teoria atômica da matéria afirma que toda matéria é formada por partículas extremamente pequenas chamadas átomos. Essa ideia evoluiu ao longo do tempo, desde os primeiros modelos propostos por cientistas até chegar ao modelo atual. Na visão moderna da estrutura atômica, o átomo é composto por um núcleo, onde estão os prótons, que possuem carga positiva, e os nêutrons, que não possuem carga. Ao redor do núcleo, encontram-se os elétrons, que possuem carga negativa e estão distribuídos em níveis de energia, também chamados de camadas eletrônicas. Essa organização é fundamental para entender o comportamento químico dos elementos. Quando falamos em moléculas, estamos nos referindo à união de dois ou mais átomos que se ligam quimicamente. Já os íons são átomos ou grupos de átomos que ganharam ou perderam elétrons, adquirindo carga elétrica. Se perder elétrons, torna-se um cátion, com carga positiva. Se ganhar elétrons, torna-se um ânion, com carga negativa. Outro conceito muito importante são as massas atômicas, também chamadas de pesos atômicos. Elas representam a massa média dos átomos de um elemento químico, levando em consideração seus isótopos. Esse valor é essencial para cálculos químicos e para entender a composição das substâncias. Agora vamos falar sobre a tabela periódica, que organiza todos os elementos químicos conhecidos de acordo com suas propriedades. Os elementos estão dispostos em ordem crescente de número atômico, ou seja, o número de prótons no núcleo. A tabela é dividida em períodos, que são as linhas horizontais, e grupos ou famílias, que são as colunas verticais. Elementos de um mesmo grupo possuem propriedades semelhantes, o que facilita a previsão de seu comportamento químico. A tabela periódica é uma ferramenta essencial, pois permite identificar características como reatividade, eletronegatividade e tendência de formação de íons. Esses aspectos são muito cobrados em provas. Agora vamos avançar para as reações químicas. Uma reação química ocorre quando há transformação de substâncias, formando novas substâncias com propriedades diferentes. Existem evidências que indicam que uma reação ocorreu, como mudança de cor, liberação de gás, formação de precipitado, emissão de luz ou variação de temperatura. As reações químicas podem ser classificadas em diferentes tipos. Temos as reações de síntese, em que duas ou mais substâncias se combinam formando uma única. As reações de decomposição, em que uma substância se divide em duas ou mais. As reações de simples troca, onde um elemento substitui outro em um composto. E as reações de dupla troca, em que há troca de íons entre compostos. Um tipo muito importante de reação é a de oxirredução, também chamada de reação redox. Nesse tipo de reação ocorre transferência de elétrons entre as substâncias. A oxidação é a perda de elétrons, enquanto a redução é o ganho de elétrons. Esses processos acontecem simultaneamente e são fundamentais em diversos fenômenos, inclusive na respiração celular e na corrosão de metais. Outro tipo de reação extremamente relevante para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar são as reações de combustão. A combustão ocorre quando uma substância reage com o oxigênio, liberando energia na forma de calor, muitas vezes, luz. Esse processo é a base dos incêndios, sendo essencial compreender seus mecanismos para atuação profissional. A combustão pode ser completa, quando há oxigênio suficiente e a queima é eficiente, produzindo dióxido de carbono e água, ou incompleta, quando há falta de oxigênio, gerando monóxido de carbono, que é altamente tóxico. Para o CBMMG, entender a combustão não é apenas conteúdo teórico, mas também conhecimento aplicado à prática da profissão. Saber como o fogo se comporta e como as reações químicas ocorrem é essencial para a atuação em situações de emergência. Para se sair bem na prova, é importante revisar esses conceitos, entender as relações entre eles e resolver questões anteriores. A prática constante vai ajudar a fixar o conteúdo e aumentar sua confiança. Agora vamos estudar conservação da massa, ligações químicas, símbolos de Lewis e regra do octeto, ligação iônica, ligação covalente,
polaridade da ligação e eletronegatividade, exceções à regra do octeto e força das ligações covalentes. Esse é um conteúdo importante porque envolve noções básicas de química, muito cobradas em provas de ensino médio e bastante relacionadas à compreensão da matéria, das transformações químicas e das propriedades das substâncias. Vamos direto ao ponto. Começando pela conservação da massa. A conservação da massa é uma das leis fundamentais da química. Ela afirma que, em uma reação química realizada em sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Em termos simples, isso significa que a matéria não desaparece nem surge do nada. Ela apenas se transforma. Essa ideia ficou conhecida com os estudos de Lavoisier, que formulou a famosa frase: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Veja um exemplo simples. Se em uma reação química temos 10 gramas de uma substância reagindo com 6 gramas de outra, a massa total dos produtos será 16 gramas, desde que não haja perda de matéria para o ambiente. Em prova, a banca pode apresentar uma equação química ou uma situação envolvendo massas e pedir para você aplicar essa conservação. Agora vamos para as ligações químicas. Ligações químicas são forças que unem os átomos para formar substâncias. Os átomos se ligam porque, em geral, procuram maior estabilidade química. Essa estabilidade normalmente está relacionada à camada de valência, que é a última camada eletrônica do átomo. Os átomos tendem a adquirir configuração semelhante à dos gases nobres, que são estáveis. Daí surge a chamada regra do octeto. A regra do octeto diz que os átomos tendem a ganhar, perder ou compartilhar elétrons para completar 8 elétrons na camada de valência. Essa regra funciona bem para muitos elementos, principalmente os representativos, mas não para todos. Mais à frente vamos ver as exceções. Agora os símbolos de Lewis. Os símbolos de Lewis representam os elétrons da camada de valência de um átomo por meio de pontos ao redor do símbolo químico. Por exemplo, o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Então, em Lewis, ele será representado pela letra O com 6 pontos ao redor. O sódio tem um elétron na camada de valência. Então será representado por Na com um ponto. Esses símbolos ajudam a visualizar como os átomos podem perder, ganhar ou compartilhar elétrons ao formar ligações químicas. Agora a ligação iônica. A ligação iônica ocorre, em geral, entre metal e ametal. Nela, há transferência de elétrons. O metal tende a perder elétrons e formar cátion, que é um íon positivo. O ametal tende a ganhar elétrons e formar ânion, que é um íon negativo. A atração entre cargas opostas mantém a ligação. Exemplo clássico: cloreto de sódio, o sal de cozinha. O sódio perde um elétron e se torna Na positivo. O cloro ganha um elétron e se torna Cl negativo. A atração eletrostática entre esses íons forma a substância. A ligação iônica costuma formar compostos sólidos, com altos pontos de fusão e ebulição, e que conduzem eletricidade quando estão fundidos ou dissolvidos em água. Agora a ligação covalente. A ligação covalente ocorre geralmente entre ametais. Nela, os átomos compartilham elétrons para atingir estabilidade. Exemplo: molécula de hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio tem um elétron e precisa de mais um para completar sua camada, que no caso é estável com 2 elétrons. Então os 2 hidrogênios compartilham seus elétrons, formando uma ligação covalente simples. Outro exemplo é a água. O oxigênio precisa de 2 elétrons para completar 8 na camada de valência. Cada hidrogênio compartilha um elétron com o oxigênio. Assim se formam 2 ligações covalentes. As ligações covalentes podem ser simples, duplas ou triplas, dependendo da quantidade de pares de elétrons compartilhados. Ligação simples envolve um par de elétrons. Ligação dupla envolve 2 pares. Ligação tripla envolve 3 pares. Em geral, quanto maior o número de pares compartilhados, mais forte e mais curta será a ligação. Agora vamos para a polaridade da ligação e eletronegatividade. Eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair para si os elétrons de uma ligação química. Quando 2 átomos têm eletronegatividades diferentes, o compartilhamento dos elétrons na ligação covalente não acontece de forma igual. Se a diferença de eletronegatividade for pequena ou nula, a ligação é covalente apolar. Exemplo:
molécula de H2, em que os átomos são iguais e atraem os elétrons com a mesma força. Se a diferença de eletronegatividade for maior, a ligação é covalente polar. Exemplo, HCl. O cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio e atrai mais fortemente os elétrons da ligação. Nessa situação, surgem polos parciais. O lado do cloro fica com carga parcial negativa. O lado do hidrogênio fica com carga parcial positiva. A polaridade da ligação é importante porque influencia propriedades físicas como solubilidade, ponto de ebulição e interação entre moléculas. Agora as exceções à regra do octeto. Embora a regra do octeto seja muito útil, ela não é absoluta. Existem substâncias que não obedecem a essa regra. A primeira exceção envolve átomos com octeto incompleto. Exemplo, berílio e boro. O berílio pode ficar estável com menos de 8 elétrons ao redor. O boro também pode formar compostos em que não completa o octeto. A segunda exceção envolve número ímpar de elétrons. Exemplo, monóxido de nitrogênio. Nesse tipo de molécula, não é possível distribuir os elétrons de modo que todos completem o octeto. A terceira exceção envolve expansão do octeto. Alguns elementos a partir do terceiro período da tabela periódica podem acomodar mais de 8 elétrons na camada de valência. Exemplo, fósforo e enxofre em alguns compostos. Então, em prova, cuidado, a regra do octeto é uma tendência geral, não uma regra sem exceções. Agora vamos falar da força das ligações covalentes. A força de uma ligação covalente depende principalmente da quantidade de elétrons compartilhados e da distância entre os núcleos dos átomos. Em geral, ligação simples é menos forte que ligação dupla. Ligação dupla é menos forte que ligação tripla. Além disso, quanto menor o comprimento da ligação, maior tende a ser sua força. Por isso, as ligações triplas costumam ser mais curtas e mais fortes do que as duplas, e estas mais fortes do que as simples. Exemplo: na molécula de nitrogênio, os átomos estão ligados por uma ligação tripla, que é bastante forte. Já em moléculas com ligação simples, a união tende a ser menos intensa. Essa força também interfere na energia necessária para romper a ligação. Quanto mais forte a ligação, maior a energia necessária. Para fechar, vamos fazer uma revisão objetiva. A conservação da massa afirma que, em sistema fechado, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Ligações químicas unem os átomos para formar substâncias estáveis. A regra do octeto diz que os átomos tendem a completar 8 elétrons na camada de valência. Os símbolos de Lewis representam os elétrons da camada de valência. A ligação iônica ocorre com transferência de elétrons, geralmente entre metal e ametal. A ligação covalente ocorre com compartilhamento de elétrons, geralmente entre ametais. A eletronegatividade é a tendência de atrair elétrons. A polaridade da ligação depende da diferença de eletronegatividade. Existem exceções à regra do octeto, como o octeto incompleto, número ímpar de elétrons e expansão do octeto. As ligações covalentes podem ser simples, duplas ou triplas, e quanto maior o número de pares compartilhados, maior tende a ser a força da ligação. No concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, esse conteúdo deve ser estudado com atenção, porque a banca pode cobrar conceitos, exemplos e aplicações práticas de forma direta e objetiva. Vamos estudar equações balanceadas, reagente limitante, soluções, coeficiente de solubilidade e unidades de concentração. Esse é um conteúdo muito importante em química, porque envolve interpretação de reações e entendimento da composição das soluções. Vamos direto ao ponto. Começando pelas equações químicas balanceadas. Uma equação química representa uma reação, mostrando os reagentes, que são as substâncias iniciais, e os produtos, que são as substâncias formadas. Exemplo: H2 mais o 2 formando H2O. O problema é que, escrita assim, a equação não está balanceada. Para obedecer à lei da conservação da massa, o número de átomos de cada elemento deve ser o mesmo nos reagentes e nos produtos. Veja: H2 mais o 2, H2O. Nos reagentes temos 2 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio. Nos produtos temos 2 átomos de hidrogênio e apenas 1 de oxigênio. Então é preciso ajustar os coeficientes, que são os números colocados antes das fórmulas. Equação balanceada. 2 horas e 2 mais o 2, 2H2O.
Agora temos 4 hidrogênios nos reagentes e 4 nos produtos. 2 oxigênios nos reagentes e 2 nos produtos. Isso é balancear uma equação, ajustar os coeficientes sem alterar as fórmulas das substâncias. Essa é uma regra essencial. Nunca se altera o índice da fórmula para balancear. O que se altera é apenas o coeficiente. Outro exemplo. Fe mais O2, Fe 2O3. Balanceando. 4Fe mais 3O2, 2Fe 2O3. Em prova, a banca pode cobrar o balanceamento direto ou usar a equação balanceada para cálculos. Agora vamos para reagente limitante. Reagente limitante é o reagente que se consome primeiro na reação, por isso, determina a quantidade máxima de produto que pode ser formada. O outro reagente, que sobra, é chamado de reagente em excesso. Exemplo. Se uma reação precisa de 2 moléculas de hidrogênio para 1 de oxigênio, e temos 4 moléculas de hidrogênio e 3 de oxigênio, o hidrogênio será o limitante. Por quê? A proporção correta é 2 para 1. Com 4 moléculas de hidrogênio, só conseguimos reagir com 2 de oxigênio. Vai sobrar uma molécula de oxigênio. Então o hidrogênio limita a reação. Em exercícios, o segredo é comparar a quantidade disponível com a proporção da equação balanceada. Outro exemplo simples. 2A mais B produto. Se temos 6 de A e 5 de B, analisamos. Para gastar 6 de A, seriam necessários 3 de B. Como temos 5 de B, B está em excesso e A é o limitante. Em prova, isso pode aparecer com massa, mol ou volume. O raciocínio é sempre o mesmo, comparar as quantidades com a proporção da equação. Agora vamos falar sobre soluções. Solução é uma mistura homogênea formada por soluto e solvente. Soluto é a substância dissolvida. Solvente é a substância que dissolve. Exemplo. Água com sal. O sal é o soluto. A água é o solvente. Quando a mistura é uniforme, dizemos que é uma solução homogênea. Agora o coeficiente de solubilidade. Coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida em determinada quantidade de solvente, em uma temperatura específica. Exemplo. Se o coeficiente de solubilidade de uma substância é 40 gramas em 100 gramas de água a 20 graus, isso significa que, nessa temperatura, no máximo 40 gramas da substância conseguem se dissolver em 100 gramas de água. Se colocarmos menos que isso, teremos uma solução insaturada. Se colocarmos exatamente esse valor máximo, teremos uma solução saturada. Se colocarmos mais do que isso, o excesso não se dissolve, e teremos corpo de fundo. A temperatura influencia bastante a solubilidade. Em muitos casos, quando a temperatura aumenta, a solubilidade do sólido também aumenta. Mas isso depende da substância. Agora vamos às unidades de concentração. Concentração é a relação entre a quantidade de soluto e a quantidade de solução ou dissolvente. As formas mais comuns de expressar concentração são: concentração comum. É a massa do soluto dividida pelo volume da solução. Fórmula. C igual m sobre V. Exemplo. 20 gramas de sal em 2 litros de solução. C igual a 20 dividido por 2. Resultado, 10 gramas por litro. Densidade não é concentração, mas a banca às vezes mistura os conceitos, então atenção. Densidade é massa sobre volume do corpo inteiro. Outra unidade importante é a porcentagem. Porcentagem em massa. Indica quantos gramas de soluto existem em 100 gramas de solução. Exemplo. Uma solução com 10% em massa tem 10 gramas de soluto em 100 gramas de solução. Porcentagem em volume. Indica quantos mililitros de soluto existem em 100 mililitros de solução. Também pode aparecer concentração em mol por litro, chamada concentração molar ou molaridade. Fórmula. M igual N sobre V. N é o número de mols do soluto. V é o volume da solução em litros. Exemplo. 2 mols de soluto em 1 litro de solução. M igual a 2 mol por litro. Esse tipo de concentração é muito usado em química e pode aparecer em questões mais diretas. Para resolver bem esse tema, é importante prestar atenção às unidades. A banca pode dar massa em gramas, volume em mililitros ou litros, e você precisa fazer a conversão quando necessário. Para fechar, vamos fazer uma revisão objetiva.
Equação balanceada é aquela em que o número de átomos de cada elemento é igual nos reagentes e nos produtos. Balanceamento é feito ajustando os coeficientes, nunca mudando a fórmula da substância. Reagente limitante é o que se consome primeiro e determina a quantidade máxima de produto. Solução é uma mistura homogênea de soluto e solvente. Coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto que se dissolve em certa quantidade de solvente, em determinada temperatura. Concentração indica a relação entre a quantidade de soluto e a quantidade de solução. As unidades mais comuns são gramas por litro, porcentagem e mol por litro. No concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, esse conteúdo costuma ser cobrado de forma objetiva. Então o segredo é entender os conceitos e praticar cálculos simples com atenção. Vamos estudar um dos conteúdos mais importantes e também mais cobrados em provas, a estequiometria, envolvendo cálculos com fórmulas e equações químicas, balanceamento, reatividade química, massa molecular e interpretação de informações quantitativas. A estequiometria é a parte da química que estuda as relações quantitativas entre as substâncias que participam de uma reação química. Em outras palavras, ela permite calcular quanto de reagente é necessário e quanto de produto será formado em uma reação. Esse conteúdo é muito importante porque exige raciocínio lógico e domínio dos conceitos básicos. Para começar, precisamos entender as equações químicas. Uma equação química representa uma reação por meio de fórmulas, mostrando os reagentes e os produtos. Por exemplo, quando uma substância reage com outra, formam-se novos compostos, e isso é representado simbolicamente. Um ponto fundamental é o balanceamento das equações químicas. Balancear uma equação significa ajustar os coeficientes para garantir que o número de átomos de cada elemento seja igual nos reagentes e nos produtos, respeitando a lei da conservação da massa. Isso é essencial para realizar qualquer cálculo estequiométrico corretamente. Depois de balancear a equação, podemos fazer os cálculos. A base da estequiometria é a proporção entre as substâncias envolvidas na reação. Essa proporção é dada pelos coeficientes da equação balanceada. A partir disso, conseguimos relacionar quantidades em massa, volume ou número de mols. A massa molecular é outro conceito essencial. Ela representa a soma das massas atômicas dos elementos que compõem uma substância. Por exemplo, para calcular a massa molecular de uma molécula, somamos as massas de todos os átomos presentes nela. Esse valor é utilizado para converter massa em quantidade de matéria, geralmente expressa em mol. O conceito de mol é muito importante na estequiometria. Um mol representa uma quantidade fixa de partículas, equivalente a aproximadamente 6,02 vezes 10 elevado a 23. Trabalhar com mol facilita os cálculos e permite relacionar diferentes substâncias em uma reação. Outro ponto importante é a reatividade química. Nem todas as substâncias reagem da mesma forma. Algumas são mais reativas, ou seja, têm maior tendência a participar de reações químicas. A reatividade depende de fatores como a estrutura eletrônica, a posição na tabela periódica e as condições do ambiente, como temperatura e pressão. Em muitos problemas, a banca apresenta dados quantitativos, como massa, volume ou concentração, e pede que o candidato determine outra grandeza. Para resolver essas questões, é necessário interpretar corretamente as informações, montar uma relação proporcional e realizar os cálculos com atenção. Também é comum a presença de conceitos como reagente limitante, que é aquele que se esgota primeiro na reação, limitando a quantidade de produto formado. Identificar o reagente limitante é essencial em problemas mais completos de estequiometria. Outro ponto importante são os rendimentos das reações. Nem sempre uma reação ocorre com aproveitamento total. O rendimento indica a eficiência da reação, comparando a quantidade de produto obtido com a quantidade que seria teoricamente possível. Para se sair bem nesse conteúdo, é fundamental praticar bastante. Resolver exercícios é a melhor forma de aprender estequiometria, pois desenvolve o raciocínio e ajuda a identificar padrões nas questões. Lembre-se de que esse é um conteúdo que mistura teoria e cálculo. Por isso, é importante dominar os conceitos e também treinar a aplicação prática. Agora vamos estudar propriedades coligativas, cinética química, velocidade das reações,
teoria das colisões, influência da temperatura e equação de Arrhenius, além de equilíbrio químico, reversibilidade das reações, equilíbrio ácido-base, escalas de pH e pOH e dissociação da água. Vamos direto ao ponto. Começando pelas propriedades coligativas. Propriedades coligativas são propriedades das soluções que dependem da quantidade de partículas de soluto dissolvidas e não da natureza dessas partículas. Ou seja, o que importa é quantas partículas estão presentes, e não qual substância é. As principais propriedades coligativas são o abaixamento da pressão de vapor, a elevação do ponto de ebulição, o abaixamento do ponto de congelamento e a pressão osmótica. Quando colocamos um soluto não volátil em um solvente, a pressão de vapor do solvente diminui. Isso acontece porque as partículas do soluto dificultam a passagem das moléculas do solvente para o estado gasoso. Como consequência, o ponto de ebulição aumenta. A solução precisa de temperatura maior para ferver. Também ocorre abaixamento do ponto de congelamento. A solução congela em temperatura menor do que o solvente puro. É por isso, por exemplo, que certas substâncias são usadas para derreter gelo em estradas frias. Elas alteram o ponto de congelamento da água. Agora vamos para a cinética química. Cinética química é a parte da química que estuda a velocidade das reações e os fatores que influenciam essa velocidade. Velocidade da reação é a rapidez com que os reagentes se transformam em produtos. Algumas reações são rápidas, como uma combustão. Outras são lentas, como a ferrugem se formando em um metal. A velocidade da reação depende de fatores como temperatura, concentração, superfície de contato, pressão, no caso dos gases, e presença de catalisadores. Agora a teoria das colisões. Essa teoria explica que, para uma reação ocorrer, as partículas dos reagentes precisam colidir. Mas não basta qualquer colisão. A colisão precisa ser efetiva, ou seja, ocorrer com energia suficiente e orientação adequada. Se as partículas colidem sem energia suficiente, a reação não acontece. Se colidem com energia adequada, mas com orientação errada, também podem não reagir. Então, quanto maior o número de colisões efetivas, maior a velocidade da reação. Agora a influência da temperatura. Quando a temperatura aumenta, as partículas ganham mais energia cinética. Elas se movimentam mais rapidamente e colidem com mais frequência e com mais energia. Por isso, o aumento da temperatura geralmente aumenta a velocidade da reação. Esse efeito é explicado pela equação de Arrhenius, que relaciona a constante de velocidade com a temperatura e a energia de ativação. A energia de ativação é a energia mínima necessária para que a reação ocorra. Quanto maior a temperatura, maior a quantidade de partículas com energia suficiente para superar essa barreira. Resultado: a reação fica mais rápida. Catalisadores também influenciam a velocidade, porque diminuem a energia de ativação, facilitando a reação sem serem consumidos no processo. Agora vamos para o equilíbrio químico. Equilíbrio químico ocorre em reações reversíveis, ou seja, reações que acontecem nos dois sentidos, reagentes formando produtos e produtos formando reagentes. No início, a velocidade da reação direta é maior. Com o tempo, os produtos começam a se formar e a reação inversa também passa a ocorrer. O equilíbrio é atingido quando a velocidade da reação direta se torna igual à velocidade da reação inversa. Importante: equilíbrio químico não significa que a reação parou. Significa que as duas reações continuam acontecendo, mas com velocidades iguais. Por isso dizemos que é um equilíbrio dinâmico. Agora a reversibilidade das reações químicas. Nem toda reação é totalmente irreversível. Muitas podem ocorrer em ambos os sentidos, dependendo das condições do sistema. Exemplo clássico é a formação e decomposição de certas substâncias em sistema fechado. A seta dupla na equação indica essa reversibilidade. Agora o equilíbrio ácido-base. Ácidos são substâncias que liberam íons H positivo em solução aquosa. Bases são substâncias que liberam íons O negativo em solução aquosa. O equilíbrio ácido-base estuda o comportamento dessas substâncias em solução e a relação entre acidez e basicidade. Agora as escalas de pH e pOH. O pH mede a acidez da solução e está relacionado à concentração de íons H positivo. O pH mede a basicidade e está relacionado à concentração de íons O negativo. A escala de pH geralmente vai de 0 a 14.
Quando o pH é menor que 7, a solução é ácida. Quando o pH é igual a 7, a solução é neutra. Quando o pH é maior que 7, a solução é básica ou alcalina. Já para o pH, quanto menor o valor, mais básica é a solução. Em água a 25 graus, vale a relação pH mais pH igual a 14. Então, se uma solução tem pH 4, seu pH será 10. Se o pH for 9, o pH será 5. Agora a dissociação da água. A água sofre uma autoionização muito pequena, formando íons H positivo e O negativo. Em água pura, a concentração de íons H positivo é igual à concentração de íons O negativo. Por isso, a água pura é considerada neutra e tem pH 7 a 25 graus. Quando adicionamos um ácido, aumenta a concentração de H positivo e o pH diminui. Quando adicionamos uma base, aumenta a concentração de O negativo e o pH aumenta. Esse equilíbrio da água é fundamental para entender as escalas de pH e pH. Para fechar, vamos resumir. Propriedades coligativas dependem do número de partículas dissolvidas. Elas incluem a alteração da pressão de vapor, do ponto de ebulição e do ponto de congelamento. Cinética química estuda a velocidade das reações. A teoria das colisões diz que a reação depende de colisões efetivas. A temperatura aumenta a velocidade porque aumenta a energia das partículas. A equação de Arrhenius relaciona velocidade, temperatura e energia de ativação. Equilíbrio químico ocorre quando as velocidades das reações direta e inversa se igualam. Reações reversíveis acontecem nos dois sentidos. O pH mede acidez e o pH mede basicidade. Na água pura, pH é 7 e pH mais pH é igual a 14. No concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, esse conteúdo pode aparecer de forma conceitual e aplicada, então o ideal é dominar os conceitos e praticar bastante. Agora vamos estudar um conteúdo extremamente importante para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais: Eletroquímica e Gases, abordando reações de oxirredução, células de corrosão, eletrólise, características dos gases, pressão, leis dos gases, equação do gás ideal e gases tóxicos. Começando pela eletroquímica, esse é o ramo da química que estuda as reações que envolvem transferência de elétrons, ou seja, as reações de oxirredução, também chamadas de reações redox. Nessas reações, sempre ocorrem dois processos simultaneamente: a oxidação, que é a perda de elétrons, e a redução, que é o ganho de elétrons. Não existe um sem o outro. Para identificar essas reações, é importante observar a variação do número de oxidação dos elementos. Quando um elemento perde elétrons, seu número de oxidação aumenta, caracterizando oxidação. Quando ganha elétrons, o número de oxidação diminui, caracterizando redução. Um tema muito relevante dentro da eletroquímica são as células de corrosão. A corrosão é um processo natural em que metais se deterioram devido a reações químicas com o ambiente, geralmente envolvendo oxigênio e água. Esse processo ocorre por meio de reações eletroquímicas, formando uma espécie de pilha natural, onde há fluxo de elétrons. Um exemplo clássico é a ferrugem do ferro. Para o Corpo de Bombeiros, entender a corrosão é importante, pois ela pode comprometer estruturas metálicas e equipamentos. Outro ponto importante é a eletrólise, que é o processo inverso das pilhas. Enquanto nas pilhas a energia química é transformada em energia elétrica, na eletrólise usamos energia elétrica para provocar uma reação química que não ocorreria espontaneamente. Esse processo é muito utilizado na indústria, como na produção de metais e na purificação de substâncias. Agora vamos falar sobre os gases, que também são muito cobrados em provas. Os gases possuem características próprias, como a capacidade de se expandir, ocupar todo o volume disponível e serem compressíveis. Suas partículas estão em constante movimento e possuem grande distância entre si. Um conceito fundamental é a pressão dos gases, que corresponde à força exercida pelas partículas do gás contra as paredes do recipiente. Essa pressão pode variar de acordo com a temperatura, o volume e a quantidade de gás. As leis dos gases descrevem o comportamento dessas variáveis. A lei de Boyle relaciona pressão e volume, mostrando que são inversamente proporcionais, quando a temperatura é constante. A lei de Charles relaciona volume e temperatura, indicando que são diretamente proporcionais, quando a pressão é constante. Já a lei de Gay-Lussac relaciona pressão e temperatura,
também de forma direta, quando o volume é constante. Essas leis podem ser reunidas na equação do gás ideal, que estabelece uma relação entre pressão, volume, temperatura e quantidade de matéria. Essa equação é muito importante para resolver problemas que envolvem gases e aparece com frequência em provas. Outro ponto extremamente relevante, especialmente para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar, são os gases tóxicos. Esses gases representam grande risco à saúde humana e estão presentes em diversas situações de emergência, como incêndios. Exemplos incluem o monóxido de carbono, que é altamente perigoso por ser incolor e inodoro, dificultando sua percepção. Durante incêndios, a combustão incompleta pode gerar gases tóxicos que causam intoxicação e até morte. Por isso, o conhecimento sobre esses gases é essencial para a atuação segura do bombeiro militar. Para se sair bem nesse conteúdo, é fundamental entender os conceitos, saber identificar os processos e praticar a resolução de questões. A eletroquímica e o estudo dos gases exigem atenção aos detalhes e compreensão das relações entre as variáveis. Continue acompanhando o canal da Astra Educa para mais aulas completas e direcionadas para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Bons estudos e foco total na sua aprovação.